Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração, sintam-se à vontade, que bom que vocês vieram. E a leitura que eu vou fazer hoje é de Francisco do Espírito Santo Neto, ditada por Hamed, La Fontaine e o comportamento humano. Fala sobre o novo, o medo que a gente tem da mudança. Os coelhos. Observando as ações dos homens, cada dia mais eu me convenço de que elas se assemelham à dos animais. E para comprovar minha teoria, exemplifico com uma história que aconteceu comigo. Tendo saído para uma caçada, de tocaia no galho de uma árvore, vi um coelho distanciado dos outros. Atirei nele e matei-o. E o estampido fez com que todos os coelhos que estavam por perto fugissem rapidamente e procurassem segurança em cavidades subterrâneas. Mas dali a pouco os coelhos voltaram à superfície e continuaram suas vidinhas alegres e corriqueiras, esquecidos do perigo que há pouco tempo o assustara. Não age assim também a espécie humana? Ameaçados por uma tempestade, os homens procuram proteção num porto seguro, colocando em segurança sua vida. No entanto, passado o perigo, ele se expõe novamente a outros temporais que nem sabe o quanto é violento. Quando os cães passam por territórios estranhos, aos que lhe não são costumeiros, provocam a ira dos animais do local, que ao latidos e dentadas espantam os supostos invasores por pressentirem neles uma ameaça aos seus domínios. Os homens também se assemelham aos cães quando atacam o que é novo, por medo de serem substituídos. Segundo a lógica dos seres humanos de vida trivial, quanto menos inovação, melhor. Tolos são os homens, não veem que eles, passado o primeiro impacto, as coisas se acomodam. O novo ganha seu espaço muitas vezes sem invadir o espaço alheio. E dali a algum tempo, findo ao sabor da novidade, tudo se ajeita, até que apareça outra inovação e a história se repita. Moral da história: o medo do novo. Podemos tranquilamente mudar de ideia se surgirem novas informações que exijam de nós essa postura. Ao que parece, temos medo de ser convencido pelos argumentos e razão dos outros. O motivo é o receio de precisarmos alterar nossas opiniões, jogando fora o juízo que alicerça o nosso ponto de apoio, bem como o prestígio e a reputação. Preferimos viver deprimidos e ao dar o braço a torcer, e abrir mão de uma teima, ou a nós rendermos a uma evidência cujo resultado seria benéfico, pois nos traria muita alegria de viver. Todavia, quando os dias passaram e a marcha do progresso tornar evidente tudo aquilo que refutuávamos, aí percebemos que a nossa posição obstinada diante do novo era fruto do nosso orgulho e ignorância. O vaidoso é que mais rejeita as coisas inusitadas. Quantas vezes, por interesse pessoais, fama, dinheiro, ascensão social, apedrejamos o novo, degredimos sua imagem e o atacamos sem piedade? Quantas vezes, por comodismo, perdemos a chance de evoluir porque não encaramos o novo? As mudanças são necessárias. Mudar faz bem, porque exige um novo olhar, amplia o campo de visão, estimula a reflexão e, consequentemente, acarreta amadurecimento. O novo, muitas vezes, aparece em nossa vida como um conflito, um problema a ser resolvido. Não se deve evitar o novo, nem reagir contra ele. Interagir com o novo, eis o que deve ser feito. Aceitar as mudanças é uma prova de inteligência. O homem inteligente é aquele que se adapta às novas situações e com elas se integra. Diante do novo, nem sempre precisamos mudar o caminho. Às vezes só mudamos o jeito de caminhar.
Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos, né, reunidos para mais uma lição da noite de hoje, né? E a gente pede nesse momento que todo mundo eleve seu pensamento, a fim de que possamos buscar o nosso Mestre Jesus, dizendo assim: Jesus amigo, querido governador de nosso planeta, agradecemos, Senhor, por esse momento que aqui estamos. Preste, Senhor, a obtermos mais ensinamentos na tua seara, que possamos estar de corações e mentes abertos, a fim de que possamos, Senhor, apreender com bastante tranquilidade tudo aquilo que vem através da nossa irmã, de ti. Muito obrigada pela oportunidade, que possamos também, Senhor, estarmos abertos ao novo. E o novo seria, Senhor, a nossa transformação, aquilo que realmente precisamos fazer para nos transformar, possamos evoluir e assim, Senhor, chegarmos mais perto do reino do Pai. Abençoa-nos, Mestre, a nossa determinação, a nossa vontade e ampara todos, Senhor, aqueles que ainda não pensam assim, mas que com certeza também receberão as tuas vibrações de paz e de luz. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. E vamos agora, né, receber a nossa irmã, a Kemi. Seja bem-vinda, né? Falando aí sobre meu reino não é deste mundo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações agora e sempre. Então, o tema, né, que eu trouxe para a nossa reflexão na noite de hoje, o meu reino não é deste mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Eu vou dar início lendo o primeiro item do Evangelho para que a gente possa começar a nossa reflexão. Diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, viu Jesus à sua presença. Perguntou-lhes: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: É, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo de 33 a 37. Então, quem era Pilatos? Pilatos era o governador da Judéia, né? Nomeado pelo rei Herodes. Qual que era a preocupação de Pilatos na época? É que os rumores naquela época diziam que Jesus era o rei. E se Jesus fosse o rei, ele perderia, né, a função de governador, ele perderia todas as mordomias que ele tinha na época. Essa era a única preocupação de Pilatos. Era com os bens materiais, com aquilo que ele tinha materialmente, com a vida que ele tinha. Era isso que ele não queria perder, né? Esse era o entendimento de Pilatos. Porque Jesus, aqui, né, na conversa que ele teve com Pilatos, ele nunca se declarou rei. Ele sempre disse para Pilatos: Tu dizes que sou rei. Mas ele não se declarava rei. Porque Jesus sabia que estava diante de uma autoridade máxima. Jesus foi humilde, né? Sempre foi humilde. É uma característica de espíritos puros, é ser humilde. E ele foi. Ele obedeceu a tudo quando ele foi preso, né? Ele não se rebelou. Ele não se agitou.
ele apenas respondia aquilo que fosse perguntado a ele, né? Então esse era Pilatos. E Jesus, quando diz assim, meu reino não é deste mundo. Naquela época as pessoas realmente não iam entender. Como o reino não é deste mundo? Eles não tinham a compreensão de entender, né? Que muitos achavam que Jesus era o Messias, aqueles seguidores de Jesus. Mas a maioria dos judeus, os doutores da lei, não acreditava que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias teria que ser aquele que vinha com a espada, lutar, né, com as pessoas, tirar aquele povo todo do jugo romano. E não foi isso que aconteceu. Jesus veio para trazer o quê? A lei de amor, a fraternidade, a paz entre os homens. Por que Jesus escolheu justamente aquela nação para encarnar? Porque era uma nação que estava doente. Tem a frase de Jesus que diz, né? Os sãos não precisam de médico. Então, aonde estava pior é que ele veio encarnar. Só que aquele povo não entendeu. Não entendeu, a maioria não entendeu a mensagem de Jesus. Por isso ele foi, né? Sacrificado, crucificado. Porque o egoísmo, a vaidade do ser humano fez com que não entendesse as palavras de paz, de fraternidade. O que eles queriam naquela época era o quê? Era luta, né? Era espada. Era isso que eles entendiam. E tem um outro trechinho que diz assim, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. E isso também não aconteceu. Porque ninguém, quando ele foi preso, os judeus não foram lá para ajudar a sair da prisão. Pelo contrário, né? Eles foram lá estigar para que Jesus fosse julgado. Não foi isso que aconteceu? Jesus foi julgado e trocado por Barrabás, que era um ladrão, né? Então, o povo daquela época realmente não entendeu essa mensagem que Jesus quis passar para toda a humanidade. Jesus, hoje, nós temos entendimento, né? Jesus é o nosso modelo e guia, é o governador da terra. Para nós hoje entendermos isso, fica mais fácil, né? Pelos estudos que a gente faz, pelos livros que a gente lê. Então, nós temos mais conhecimento. Pode ser, muitas vezes eu me pergunto, pode ser que eu estava lá, pertinho de Jesus, né? Escutei Jesus e o que eu fiz? Virei as costas. Também não entendi naquela época a palavra de Jesus. Por isso que eu sou o quê? Um espírito repetente, né? Que vem de várias e várias encarnações, tentando aprender e evoluir. Mas hoje faz muito sentido tudo aquilo que Jesus passou, a sua mensagem faz muito sentido para muitas pessoas da humanidade. Não todos, né? Não é 100%. Mas nós, dentro do Espiritismo, entendemos que existe uma progressão de mundos que começa lá no mundo primitivo. Hoje nós estamos no mundo de expiação e provas. Vem o mundo de regeneração, mundos felizes, celestes e angelicais. Então Jesus veio dos mundos celestes e angelicais. Ele precisava encarnar? Não, ele não precisava. Ele veio justamente para ajudar a humanidade a melhorar moralmente, né? Foi isso que Jesus veio fazer, alavancar a moralidade da humanidade toda. Conseguiu aos poucos, né? Porque muitos espíritos ainda são reticentes com os ensinamentos de Jesus, mas muitas pessoas entendem, né? Qual a missão de Jesus aqui na Terra enquanto estava encarnado. Se existe uma progressão de mundos, nós estamos para adentrar no mundo de regeneração, né?
Estudiosos dizem que 2057 está batendo a nossa porta, para que esse mundo, planeta Terra, passe de mundo de provas e expiações para a regeneração. Quantos séculos viveremos no mundo de regeneração? Não sabemos. Vamos para o mundo de regeneração? Também não sabemos, né? Acreditamos que sim, temos a esperança que sim, mas não sabemos, né? A gente se esforça para isso, mas também a gente não sabe. E os espíritos também progridem, né? Hoje, nós somos espíritos imperfeitos ainda. Por quê? Porque ainda temos muito a aprender. Quando a gente fala, um espírito imperfeito, ele é mau, não é que ele é mau. Ele não é mau, mas ainda não aprendeu todas as lições necessárias. Ele precisa deixar os seus defeitos de lado, conquistar as virtudes necessárias para que um dia nós possamos adentrar ao reino dos céus. Isso demora? Claro que demora, né? Não é de uma encarnação para outra. Nós vamos devagar nós vamos evoluindo. Aos poucos nós vamos evoluindo. Mas, como a irmã também falou aqui, a reforma íntima. É necessário fazermos essa reforma íntima, essa transformação moral, para que haja evolução. Porque se nós ficarmos estacionados, não buscarmos, né, as virtudes da caridade, do perdão, do amor ao próximo, será que a gente já consegue, pelo menos, perdoar? Muitas pessoas têm dificuldades, porque o perdão não é assim, eu vou perdoar o meu irmão, amanhã eu acordo e já estou perdoando. Não funciona dessa maneira, né? É um trabalho lento que a gente vai fazendo e entendendo que aquele que nos magoou, nos criticou, nos ofendeu, é um espírito doente. Ele está doente. Ele não tem o entendimento ainda do amor ao próximo. Porque se ele tivesse amor ao próximo, ele não ia ferir o seu irmão. Mas nós, se já temos um pouquinho mais de entendimento, não é que é fácil, mas pelo menos a gente tenta, né, colocar tudo na balança para perdoar. Porque se nós não perdoarmos, o que acontece? A mágoa, rancor fica dentro de cada um de nós. Não é aquele que eu não perdoei. É como se tivesse uma algema entre aquele que me ofendeu e eu. Se eu não tirar, né, essa algema, perdoando, tirando as mágoas, nós vamos ficar acorrentados para sempre ou em outra encarnação. Então, é um trabalho importante que nós devemos fazer. O do perdão, o do amor, né? Na outra frase, diz assim, né? Tu dizes que sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Então, o que é um testemunho da verdade, né? Jesus, quando veio e encarnou, ele veio nos ensinar, revelar as coisas espirituais. Jesus não falava de materialidade, de coisas materiais. Ele veio enviado por Deus para nos ensinar as verdades espirituais. Que em muitas passagens evangélicas, né, ele passa isso para todos nós. Quais são as verdades espirituais? O que nós temos que aprender, né, de espiritualidade? Porque de materialidade nós sabemos. A gente sabe que o mundo materialmente evoluiu bastante. Mas na moralidade, existem tantos espíritos inteligentes que ainda usam a sua inteligência para fazer mal para o nosso irmão, mal para o outro, fazer coisas erradas, né? Então a moralidade ainda precisa ser trabalhada muito neste mundo, para que o mundo com certeza vai alavancar e passar para o mundo de regeneração. Aqueles que não estiverem prontos moralmente para o mundo de regeneração
Ah, vão encarnar aonde? Deus é misericordioso. Ele vai dar, sim, uma outra oportunidade. Mas não vai ser nesse planeta Terra, vai ser num outro. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Haverá, sim, o tempo em que vai ter a separação do joio e do trigo. O joio será, como diz, será lançado em feixes e queimados, né? Haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Aquele que a moralidade não alcançou para adentrar no mundo de regeneração, ele muitas vezes vai para um mundo pior que esse nosso, nós não sabemos, para que ele possa aprender, ou através do amor, ou através da dor. Cada um de nós aprendemos, né, dessas duas formas. Ah, preciso sofrer para evoluir? Claro que não. Nós não precisamos sofrer para evoluir. Às vezes o sofrimento bate, as expiações vêm na vida de todos nós. Mas como é que nós enxergamos as nossas provas, as nossas expiações, né? Tem uma historinha que diz assim, né? Se você ganhar um limão e chupar o limão com sal, é como se fosse uma expiação. Mas se você pegar o limão e fizer uma limonada e colocar um açúcar, vai virar uma prova. Então, aquilo que nós passamos aqui vai depender das nossas atitudes. Como é que eu enxergo, né? Aquilo que eu estou passando no momento. Porque Deus não castiga a ninguém, né? A vida futura, o que é uma vida futura, né? A vida futura nada mais é do que a nossa vida após o nosso desencarne. Todos nós estamos aqui nesse momento encarnados. Mas em algum momento nós vamos desencarnar. Isso é fato, né? Isso é uma realidade para todos nós. Nós vamos desencarnar. O que é eterno é o espírito. O espírito, ele é eterno. Hoje eu sou a Kemi, mas na minha próxima encarnação não serei mais a Kemi. Terei outro nome, pode ser que eu tenha outro sexo, né? Eu vim de várias e várias encarnações anteriores, com nomes que não sei. Mas então, nessa encarnação, nós sabemos o nosso nome, mas na próxima nós não sabemos qual será, né? E se nós pensarmos, né? Como é que nós temos que nos preparar para essa vida futura? Porque tem o texto aqui no Evangelho que diz assim: os judeus tinham ideias imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos como sendo seres privilegiados da criação. Não sabia, porém, que os homens um dia poderiam se tornar anjos e serem felizes. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já os mostram maduro bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se uma realidade. Então, o que nós estamos fazendo para o nosso desencarne? Porque o próximo passo é o desencarne. Nós vamos voltar para a vida espiritual, né? Mas será que nós nos preparamos para isso? Ou nós, muitas pessoas têm medo, né? Ah, não vou falar de morte, de desencarne, porque eu tenho medo. Mas se é uma realidade, como diz o texto, né? Não é uma hipótese, é uma realidade. Então, o que nós fazemos com essa realidade? Nós esquecemos, deixamos passar, ou a gente se prepara para esse momento, né? Como é se preparar para esse momento? O Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, ele diz assim, que nós não devemos ter medo da vida futura,
mas sim ir aos poucos nos preparando, porque isso irá acontecer. Então, por que não nos preparar? O que é nos preparar, né? É fazer a nossa transformação moral, é melhorar as nossas relações com as pessoas, porque quando nós desencarnarmos, ninguém vai virar anjo, né? Vai ser igualzinho. Se eu desencarnar hoje, eu vou ser aquele desse jeito que eu sou, levando a minha bagagem, aquilo que eu aprendi, os defeitos que eu não consegui tirar, as virtudes que eu consegui conquistar. Então, é desse jeito que nós vamos nos preparando. Mas é assim, né? É ter a nossa mente ativa. Como é que eu vou ter a minha mente ativa? Eu tenho um exemplo que é assim. Eu tinha muitos pesadelos, né? Não na adolescência, mas já depois de adulta, eu sempre tive muitos pesadelos. E aí, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu ainda tinha. Mas um dia meu marido chegou para mim e falou assim: você já pediu ajuda de Jesus? Quando você estava lá nos seus pesadelos, sendo perseguida, que você ia cair de um abismo? Eu falei, não. Isso é ter a mente ativa. É quando você estiver num perigo, chame a Jesus. Foi isso que eu fiz, né? Num dos pesadelos, eu consegui chamar Jesus. Eu falei, Jesus, me ajuda. E ele ajudou. E eu nunca mais tive esses pesadelos ruins. Então, isso é ter a mente ativa. É saber que nós vamos desencarnar, né? Porque quando você desencarna, aquele que não está preparado, aquele que não entende uma vida futura, a equipe socorrista até vem até ele, mas fica difícil, porque ele não acredita. Ele fala, você desencarnou ou você morreu, meu irmão. Eu não. Eu não, porque eu não acredito nisso. Eu estou vivo ainda e vou continuar fazendo aquilo que eu fazia. Muitos continuam fazendo, né? A mesma coisa que faziam. Se a gente lembrar lá do filme do Divaldo Franco, que ele trabalhava numa repartição pública, e os desencarnados iam lá receber. Por quê? Eles estavam ainda achando que estavam encarnados. Eles iam lá todo mês receber, né? Divaldo que via, ia lá atender. Até que eles fizeram um acordo ali, quando o rapaz fazia assim, era para ele não ir porque era um desencarnado. Então, as pessoas que não têm esse entendimento ou não acreditam, né, na vida futura, sofrem mais após o desencarne, porque não aceitam essa ajuda, né, da vida espiritual, dos socorristas que vêm sempre nos ajudar. Claro que esses que não acreditam vão ficar ali perambulando um tempo, né? Um tempo pode ser que fiquem, mas a ajuda sempre vem. Para aquele que acredita, para aquele que não acredita. Mas se nós já acreditamos e trabalharmos a nossa mente, a nossa consciência, para quê? Quando alguém te chamar e você não te responder, então já é um sinal, né? A minha expositora do curso de expositor lá em São Paulo, ela falava assim, chegou perto de alguém, você perguntou, ela não respondeu, você já desencarnou. Então, fica consciente disso, não fica sofrendo com isso, né? Tenha consciência que é assim que funciona. Para que a gente não tenha medo, né? Para não ter medo dessa vida futura. Se todos nós iremos para essa vida futura, não precisamos ter medo. Mas eu sei que, às vezes, as pessoas têm medo. Claro que, quando a pessoa desencarna, não é que a gente não vai ficar triste, não vai chorar. Não é isso, né? Nós somos humanos ainda, temos sentimentos, somos apegados à matéria, às pessoas que vivem conosco. Claro que a gente vai ficar triste. Mas essa tristeza, né, tem um tempo para acabar também, esse luto também tem um tempo para se acabar. Para lembrarmos da pessoa feliz, alegre.
Isso vai ajudá-la também lá na vida futura. Porque quanto mais se chora, mais se lamenta, mais a pessoa sofre. Porque se Deus não castiga ninguém, né? Como os judeus na época, eles entendiam assim, que os anjos eram seres privilegiados da criação. E aqueles que tinham algum defeito, ou era cego, ou era coxo, eram os impuros. Era o quê? Os castigados de Deus. Eles nasceram daquela forma porque eram castigados por Deus. Não poderiam nem entrar nas sinagogas. Mas a gente sabe que Deus não castiga ninguém, né? Que todos nós temos a mesma oportunidade. Fomos criados simples e ignorantes e temos uma evolução a construir e a fazer. Então não existe castigo, não existe privilégio. Então cada um, nós somos aquilo que nós conquistamos em encarnações passadas. E diz o que eu sou hoje, né? Então tudo aquilo que eu conquistar nesta encarnação vai dizer quem eu vou ser na próxima. E assim sucessivamente. Então nós vamos, em cada encarnação, nós vamos o quê? Sedimentando virtudes dentro de nós. Para que um dia nós possamos ter todas as virtudes necessárias. São muitas virtudes, né? Se a gente pensar na humildade, na caridade, no amor ao próximo, na tolerância, muitas virtudes. Todas aquelas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe são lições importantes para que a gente entenda quais as virtudes serão necessárias para adentrar no reino dos céus. E assim nós um dia adentraremos. Pode ser que demore, cada um tem um tempo, né? Não dá para progredir, evoluir pelo nosso filho, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Muitas vezes nós queremos, né? Puxa vida, se eu pudesse, né, evoluir pelo meu filho um pouquinho, mas não dá. Porque é uma coisa individual e intransferível. Cada um vai amadurecer, cada um tem o seu tempo de aprendizado. O aprendizado vai acontecer para todos nós, né? Isso é o que o Espiritismo nos mostra, a esperança de que um dia seremos anjos, um dia seremos lá da Cristos, né? Como Jesus, da escala crística, né? Comandar mundos. Mas isso vai demorar um tempinho, né? Não é agora. O agora é adentrarmos ao mundo de regeneração. É melhorarmos, é tentar melhorar a cada dia um passinho para que a gente possa, sim, chegar no mundo espiritual melhor. Lá tem trabalho? Claro que tem, né? A gente não vai ficar sentadinho olhando pela janela, porque nós não estamos aqui nesse mundo também. Nós estamos de passagem, mas nós não estamos de viagem para ficar só olhando pela janelinha. Não, temos que trabalhar. E no mundo espiritual não é diferente, né? Tem as escolas, tem trabalho, nós vamos continuar trabalhando. Então, quando a gente fala de uma mente ativa, às vezes, né, eu me pego falando, puxa vida, eu queria ter aquele trabalho lá na espiritualidade. Mas, depois que eu escutei uma história do Haroldo Dutra Dias, né, eu falei, o que vier tá bom, a gente não pode reclamar, né? Porque ele disse assim que tinha uma senhorinha que há 30 anos ela trabalhava como expositora espírita aqui enquanto estava encarnada, ela desencarnou, e o trabalho dela era proteger um prostíbulo, para ajudar na mente daquelas criaturas que ali frequentavam, mudar o padrão vibratório daquelas pessoas. É um trabalho. Então, aonde nós vamos trabalhar não importa, mas vai ter trabalho para todo mundo. Todo mundo, né, já tem o seu trabalho no plano espiritual, na vida futura. E no Evangelho conta
a história da rainha, né? Da rainha da França, que ela se achando uma rainha importante da França, ela achava assim, nossa, quando eu morrer, vai ter o tapete vermelho para que eu passe. Os meus súditos estarão todos ali me esperando para me servir. E o que aconteceu? Ela desencarnou. Tinha tapete vermelho? Não tinha tapete vermelho. Tinha súdito para servi-la? Também não tinha. Porque os súditos moralmente estavam acima dela. Moralmente ela estava abaixo. Então ela acreditava que tudo aquilo que ela tinha aqui nesse mundo material levaria para o mundo espiritual, que é um erro, né? O mundo, tudo aquilo que é desse mundo material aqui ficará. Pode ser bens materiais, títulos de nobreza, nada disso irá importar nessa nossa vida futura. O que irá importar é como é que eu moralmente estou. Será que eu pratico bem? O praticar o bem que é nos levar para uma vida futura melhor do que hoje nós estamos. Então, essa lição é para que a gente possa refletir, né? O que será que eu estou fazendo hoje para ter uma vida futura melhor? Estou preocupado, eu estou trabalhando para isso, né? Então, cabe a cada um de nós essa pequena reflexão, para que a gente realmente faça aquilo que é necessário, se nós quisermos adentrar ao mundo de regeneração. Porque quando Jesus veio e disse, né, meu reino não é deste mundo, não é mesmo deste mundo, mas esse mundo em que nós vivemos, um dia se transformará no reino de Deus e nos mundos celestes e angelicais. Se nós vamos estar aqui, nós não sabemos. Mas espero sim encontrar todos vocês no mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Pois é, nós é que agradecemos esse encontro marcado, né? Tomara que seja logo ali à frente. E lembrando então que a gente tem 2 recadinhos, né? Reforçando o que a gente já falou semana passada sobre a campanha do quilo. Quem puder trazer, né, 1 quilo para ajudar aí essas 5 famílias, né, que a nossa casa espírita está beneficiando, será muito bem-vindo. E reforçando também o estudo de sábado, tá? Do Livro dos Espíritos, aberto àquele que tiver algumas dúvidas, tiver um tempinho vago, né, no sábado, de 15 às 16 horas, serão bem-vindos também. Então agora, vamos nesse momento, mais uma vez, elevar nosso pensamento, buscando uma figura muito simpática, muito querida, que está vindo ao nosso encontro, com um olhar muito sereno, muito amoroso, estendendo seus braços para nós. E a gente se aproxima e se emociona, sabendo que é Ele, nosso querido amigo Jesus, amigo incondicional de nossas almas, como diz o Divaldo, incondicional porque nos espera, nos aguarda, sem condenações, sem julgamentos, simplesmente confia em nós, acredita na nossa transformação. E a gente agradece por isso. Jesus querido, obrigada então por todas essas oportunidades que dispõe para nós nesse planeta abençoado. Obrigada, Jesus.
Que possamos, Senhor, realmente aproveitar esse momento, fazer essa autoanálise que a irmã falou, e realmente mudar aquilo que ainda nos aprisiona na matéria. Todas as nossas mazelas, os nossos obstáculos íntimos, que eles possam, Senhor, serem trazidos à tona, serem trabalhados e superados, porque a gente tenha certeza que os bons amigos em Teu nome velam por nós, nos auxiliam, nos influenciam, que possamos ouvi-los com carinho, com tranquilidade, com seriedade. Obrigada, Jesus, mais uma vez. E olhai também, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que passam necessidades nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, pelas ruas, tantos irmãos perturbados por aí, tantos irmãos se sentindo injustiçados. Ajuda-os, Senhor. Ampara-os, Senhor. Acolha-os, Senhor, em seu coração. Muito obrigada por tudo e que a sua paz se estenda a todos nós, a toda essa humanidade tão devedora, tão necessitada de acolhimento. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. E agora a gente passa então para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes, né? Aqueles que se levantam são os passistas, quem desejar tomar um passe permaneça em seu lugar. E aquele que não, que se sentir bem, pode se retirar e vá em paz. Muito obrigada. Obrigada.